Você realmente acredita que só usamos 10% do nosso cérebro? E se eu te disser que essa afirmação é, na verdade, um dos maiores mitos sobre o corpo humano? E acredite, não é o único. Desde a infância, nos ensinam certas verdades sobre o nosso organismo que, na realidade, não passam de pura invenção. Hoje, faremos uma verdadeira revisão dos nossos conhecimentos e vamos desmistificar 15 fatos populares sobre o corpo humano que, na verdade, são apenas mitos. Preparem-se, pois algumas dessas revelações podem realmente surpreendê-los e fazer com que vejam a si mesmos sob uma nova ótica. Mas de onde, afinal, vêm esses equívocos? Muitas vezes, são dados científicos desatualizados que já foram refutados há muito tempo. Outras vezes, são o resultado de pesquisas mal interpretadas que se espalharam pelo mundo. E alguns mitos são simplesmente contos da carochinha, que se arraigaram tão profundamente em nossas vidas que nem sequer duvidamos da sua veracidade. Então, vamos separar o trigo do joio. Então, vamos começar. O mito número 1. O verdadeiro rei de todos os equívocos sobre o corpo humano. Você certamente já ouviu falar nele. Ele diz o seguinte: usamos apenas 10% do nosso cérebro. Este fato é tão popular que serviu de base para enredos de filmes de Hollywood, como Lucy ou Sem Limites. A ideia de que podemos desbloquear os outros 90% e nos tornar gênios com superpoderes soa incrivelmente tentadora. Mas sejamos honestos. Na verdade, este é um dos maiores mitos científicos da história. A ciência moderna, especialmente a neurobiologia, não deixa pedra sobre pedra quando se trata de desmenti-lo. Se observarmos o cérebro através de um exame de ressonância magnética funcional, fMRI, ou um PET scan, o cenário fica absolutamente claro. Mesmo quando você está apenas deitado e aparentemente não pensando em nada, seu cérebro brilha com atividade, como uma árvore de Natal. Diferentes áreas são responsáveis por diferentes processos: respiração, batimentos cardíacos, processamento de memórias, planeamento do jantar. Não existem 90% escuros ou adormecidos. Vamos abordar isso do ponto de vista da lógica e da evolução. Nosso cérebro é um órgão incrivelmente consumidor de energia. Ele representa apenas cerca de 2% da massa corporal, mas consome 20% de toda a energia e oxigênio. Imagine que a natureza criasse um computador tão exigente em energia, para que 90% da sua capacidade simplesmente ficasse ociosa. Isso seria um desperdício colossal de recursos, que a evolução simplesmente não permitiria. E aqui está outro argumento contundente. Pense nas consequências de lesões na cabeça. Se 90% do cérebro fossem um lastro inútil, a maioria dos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, ou traumatismos crânioencefálicos passaria sem deixar rasto. Mas sabemos que não é o caso. O dano a uma área, mesmo que minúscula, do cérebro pode levar a consequências catastróficas: perda de fala, memória ou funções motoras. Isto é uma prova direta de que o cérebro não possui partes sobressalentes ou não utilizadas. Cada área tem o seu papel, ainda que altamente especializado, mas crucial. Então, de onde veio este mito? É difícil rastrear a sua origem com exatidão. Alguns apontam para o psicólogo do início do século XX, William James, que uma vez sugeriu que usamos apenas uma pequena parte do nosso potencial mental. Mas ele estava a falar de potencial, não de partes físicas do cérebro. Essa frase foi simplesmente mal interpretada e espalhada pelo mundo. No final das contas, usamos 100% do nosso cérebro. Apenas não todas as partes em plena capacidade ao mesmo tempo, exatamente como você não tensiona todos os músculos do seu corpo no mesmo instante. Nosso potencial não reside em desbloquear certas áreas ocultas, mas na capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões neurais ao longo da vida. Este processo é chamado de neuroplasticidade, e é exatamente ele que nos permite aprender,
adaptar e desenvolver. Então, esqueça os 10%. Seu cérebro já está a trabalhar a todo vapor. Vamos para o segundo item da nossa lista de equívocos. Lembram-se daquela famosa imagem do livro de biologia? O mapa da língua, com suas zonas de sabor bem definidas. A ponta para o doce, a parte de trás para o amargo e as laterais para o salgado e o ácido. Parece familiar, não é? Todos nós aprendemos isso na escola. Bem, preparem-se para uma pequena desilusão, ou talvez para uma revelação. Esse mapa é uma completa bobagem. Um mito científico que tem sido replicado em livros didáticos por muitas décadas. Na verdade, as coisas são bem mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexas. Na nossa língua, temos papilas gustativas e, dentro delas, os botões gustativos. E são esses botões que contêm os receptores, os responsáveis por reconhecer absolutamente todos os sabores principais: o doce, o salgado, o ácido, o amargo e até mesmo o quinto sabor, mais recentemente reconhecido, o umami, o sabor característico de alimentos ricos em proteínas. Sim, é verdade que a sensibilidade a certos sabores pode variar ligeiramente em diferentes áreas da língua. Algumas regiões podem, de fato, reagir um pouco mais intensamente ao doce ou ao amargo. Mas essa diferença é tão ínfima que você nem a perceberá. Não existem zonas estritas ou exclusivas. Você pode sentir a doçura do açúcar, tanto com a ponta quanto com o fundo da língua. Da mesma forma, o amargor do café é percebido em toda a sua superfície. Mas afinal, de onde veio esse mapa equivocado? Sua história é um clássico exemplo de telefone sem fio no mundo científico. Tudo começou em 1901, com uma pesquisa do cientista alemão David Hennig. Ele realmente identificou essas pequenas variações na sensibilidade de diferentes partes da língua. Mas em suas conclusões, ele nunca mencionou um zoneamento estrito. No entanto, seu trabalho foi mal interpretado e, o que é ainda pior, drasticamente simplificado pelo psicólogo de Harvard Edwin Boring na década de 1940. E foi essa sua diagramação simplificada e distorcida que se espalhou pelo mundo, infiltrando-se nos livros didáticos e, consequentemente, nas nossas mentes. Então, da próxima vez que estiver desfrutando de sua refeição favorita, saiba, todo o seu paladar está envolvido nesse banquete de sabores, e não apenas partes isoladas da sua língua, operando por zonas específicas. Pode apagar de vez esse velho mapa de sabores da sua mente. Vamos agora desmistificar um mito que praticamente todo mundo que já usou uma lâmina de barbear conhece. Ele diz o seguinte: se você raspar, os pelos vão crescer mais grossos, mais escuros e mais ásperos. Esse fato se espalha de geração em geração e faz muitas garotas temerem a lâmina, enquanto rapazes adolescentes, por outro lado, se barbeiam mais frequentemente na esperança de ter uma barba mais densa. Mas o que a ciência diz? A ciência revela que isso é pura ilusão de ótica, e eis o porquê. Vamos imaginar um fio de pelo. Na sua base, junto à pele, ele é mais grosso, e em direção à ponta, naturalmente se afina e se torna mais macio e claro, devido à exposição ao sol e ao atrito. Quando você raspa o pelo, você o corta bem na superfície da pele, ou seja, na parte mais larga dele. E o que acontece em seguida? O pelo começa a crescer novamente, mas ele cresce com aquela ponta rombuda e larga que foi cortada. Naturalmente, ao toque, ele parece mais áspero e espetado, comparado à ponta macia e fina que existia antes. Além disso, um pelo curto, recém-crescido, parece mais escuro porque ainda não teve tempo de clarear com o sol. É simples assim. Barbear-se não afeta de forma alguma o folículo piloso, que está localizado profundamente sob a pele. É o folículo que determina a espessura, a cor e a velocidade de crescimento do pelo. A lâmina atua apenas na superfície. Ela não pode mudar sua genética. A quantidade de folículos que você tem é definida desde o nascimento, e barbear-se não vai aumentá-los. Os pelos não ficarão mais densos,
a quantidade será exatamente a mesma de antes. É fácil comprovar esse efeito. Se você parar de se barbear e deixar os pelos crescerem, com o tempo, as pontas deles vão afinar novamente, ficando mais macias, e toda aquela aspereza e densidade desaparecerão. Eles voltarão ao seu estado normal. Então, esse mito é apenas o resultado de uma percepção equivocada. Vemos cotocos curtos, escuros e espetados, e tiramos a conclusão precipitada de que os pelos mudaram sua estrutura. Mas, na verdade, o que mudou foi apenas o corte. Barbear-se é simplesmente um corte, só que muito curto, e não afeta a densidade dos pelos da mesma forma que um corte de cabelo no cabeleireiro. Então, chegamos ao mito número 4. Um som que todo mundo conhece. Sim, sim, aquele estalido das articulações. E quase de certeza, na infância você ouviu: não estale os dedos, senão vai ter artrite na velhice. Essa história assustadora ficou tão enraizada que muitas pessoas ainda veem esse hábito com receio. Mas vamos entender o que realmente acontece quando você estala as articulações. E se há motivo para tanto medo. Para começar, que som é esse? Dentro das nossas articulações existe um líquido especial, chamado sinovial. Ele funciona como um lubrificante, permitindo que os ossos deslizem suavemente uns contra os outros. Nesse líquido, há gases dissolvidos, principalmente nitrogênio. Quando você alonga uma articulação, por exemplo, ao dobrar o dedo para trás, você aumenta o espaço entre os ossos. A pressão na cápsula articular diminui, e os gases dissolvidos formam instantaneamente uma bolha. É esse processo, a formação e o colapso abrupto dessa bolha de gás, que produz o característico estalido ou clique. Depois disso, o gás precisa de tempo para se dissolver novamente no líquido. É por isso que você não consegue estalar a mesma articulação 2 vezes seguidas. É preciso esperar uns 15 a 20 minutos. E quanto à relação com a artrite? Essa é a principal questão. E a resposta é não. Inúmeros estudos científicos não encontraram nenhuma ligação entre o hábito de estalar os dedos e o desenvolvimento de osteoartrite. Existe até uma história curiosa e muito ilustrativa. Um médico chamado Donald Unger decidiu fazer um experimento consigo mesmo. Por 60 anos, ele estalou as articulações dos dedos apenas da mão esquerda, sem tocar na direita. Depois de 60 anos, ele comparou o estado das articulações em ambas as mãos. E o que você acha? Nenhuma diferença. Não apareceu nenhuma artrite na mão esquerda. Por essa pesquisa, aliás, ele recebeu o humorístico, mas prestigiado prêmio Ig Nobel. Claro, isso não significa que estalar as articulações seja super benéfico. Em casos muito raros, alongar os dedos de forma excessivamente agressiva e frequente pode levar a entorses de ligamentos ou a diminuição da força de preensão. Mas isso é mais uma exceção do que a regra. Então, se o som te irrita, isso é outra questão. Mas, do ponto de vista médico, você pode ficar tranquilo. Esse hábito, com certeza, não te levará diretamente à artrite. Mito número 5. Um dos pilares do estilo de vida saudável que parece uma verdade inquestionável. É preciso beber 8 copos de água por dia. Esta é a famosa regra dos 8 por 8, ou seja, 8 copos de 8 onças, o que equivale a cerca de 2 litros. Nutricionistas, treinadores físicos e revistas de saúde nos repetem essa máxima. Parece simples, claro e muito credível. Mas será que é mesmo assim? Será que este número, 2 litros, é universal e obrigatório para absolutamente todas as pessoas no planeta? A resposta é não, não é. Esta regra é uma enorme simplificação que não leva em conta uma infinidade de fatores individuais. Em primeiro lugar, vamos entender de onde veio essa recomendação. Na maioria das vezes, suas origens remontam a um relatório do Conselho de Alimentos e Nutrição do Zimbabwe de 1945. Nele, de fato, afirmava-se que um adulto médio necessita de cerca de 2,5 litros de água por dia. Mas, por algum motivo, todos ignoram a frase seguinte no mesmo relatório:
A maior parte dessa quantidade está contida nos alimentos preparados. E este é o ponto-chave. Nós não obtemos água apenas da garrafa. Ela está presente em sopas, frutas, vegetais, sucos, chás, café e até em pratos de carne. Um pepino ou uma melancia, por exemplo, são compostos por mais de 90% de água. Portanto, se sua dieta é rica nesses alimentos, você já está cobrindo uma parte significativa da sua necessidade de líquidos. Em segundo lugar, a necessidade de água é algo estritamente individual. Ela depende do seu peso, idade, nível de atividade física, do clima em que você vive e até do seu estado de saúde. Um atleta que treina várias horas em um dia quente precisará de muito mais água do que um trabalhador de escritório que passa o dia todo sentado no ar-condicionado. Então, quanta água é preciso beber? O melhor e mais confiável indicador que a própria natureza nos deu é a sensação de sede. Se você bebe quando sente sede, provavelmente está ingerindo líquidos suficientes. Outra maneira simples de verificar é a cor da sua urina. Normalmente, ela deve ser amarelo claro. Se estiver escura e concentrada, é um sinal de que é hora de beber água. E se estiver cristalina e transparente, talvez você até tenha exagerado. Em suma, a regra dos 8 copos não é uma lei estrita, mas sim uma orientação muito geral. Não é preciso forçar-se a beber água se você não sente sede. Apenas ouça o seu corpo. Ele é muito mais inteligente do que quaisquer recomendações genéricas. O próximo mito é um verdadeiro pesadelo para muitos pais. Ele diz o seguinte: o açúcar causa hiperatividade em crianças. Você certamente já presenciou esta cena. Uma festa de aniversário infantil, bolo, doces, refrigerantes, e meia hora depois, as crianças estão correndo pela sala, gritando e parecendo estar a mil. E a primeira conclusão que surge é: ah, claro, é tudo por causa do açúcar. Essa crença é tão difundida que muitos pais tentam limitar o consumo de doces antes de eventos importantes ou antes de dormir, para que a criança fique mais calma. A ideia parece perfeitamente lógica. O açúcar é um carboidrato de rápida absorção, uma fonte de energia. Então, seu excesso deveria sim provocar um aumento de atividade. No entanto, apesar da ampla crença nessa afirmação, a ciência não a sustenta. Inúmeros estudos foram realizados para verificar essa ligação, e os resultados foram surpreendentes. Nos chamados estudos duplos cegos, onde nem as crianças nem os pais, nem mesmo os pesquisadores, sabiam o que a criança estava recebendo, uma bebida com açúcar ou um adoçante seguro, placebo, nenhuma diferença no comportamento infantil foi observada. As crianças que receberam o placebo se comportaram com a mesma energia que aquelas que consumiram o açúcar de verdade. Então, qual é a explicação? Por que, afinal, continuamos a ver essa ligação na vida real? A resposta reside na psicologia, não na fisiologia. Em primeiro lugar, há o efeito da expectativa dos pais. Se você tem certeza de que, depois de comer doce, seu filho ficará incontrolável, você irá, inconscientemente, procurar e notar qualquer sinal desse comportamento, ignorando os momentos em que ele está calmo. Seu próprio cérebro confirmará sua hipótese. Em segundo lugar, e o mais importante, é o contexto. Pense bem, em que situações as crianças costumam comer muitos doces? Aniversários, festas, visitas a amigos ou familiares, férias. Isso por si só já é um ambiente muito estimulante e emocionante. As crianças ficam ativas não por causa do açúcar no bolo, mas pela atmosfera geral de alegria, brincadeiras, socialização com amigos e a quebra da rotina habitual. O açúcar, nesse caso, é apenas uma coincidência, não a causa. É claro que isso não significa que o açúcar faça bem. Seu excesso é prejudicial aos dentes, pode levar ao ganho de peso e a outros problemas de saúde. Restringir o consumo de doces na alimentação infantil é uma atitude acertada. Mas isso deve ser feito por razões de saúde geral, e não por uma ligação mítica com a hiperatividade.
A razão para tanta energia e alegria numa festa é a própria celebração, e não apenas um pedaço de bolo. Mito número 7. Certamente a sua mãe ou avó já deve ter escutado isto várias vezes, quando, em criança, tentava ler um livro debaixo dos cobertores com uma lanterna. Não leias com pouca luz, vais estragar a vista. Esta ideia parece absolutamente lógica. Quando há pouca luz, os olhos precisam de se esforçar para distinguir as letras, e parece que, com tanto esforço, a visão deve deteriorar-se inevitavelmente. Muitos de nós ainda sentimos culpa quando lemos no ecrã do smartphone num quarto escuro, pensando que estamos a causar danos irreparáveis aos nossos olhos. Mas será que é mesmo assim na realidade? A boa notícia é que ler com pouca luz não causa danos orgânicos irreversíveis aos olhos e não leva ao desenvolvimento de miopia ou outras doenças. Os nossos olhos são um sistema incrivelmente adaptável. Quando há pouca luz, a pupila dilata para permitir que mais luz atinja a retina, e as células fotorreceptoras, bastonetes e cones começam a trabalhar em modo intensificado. Sim, é verdade que os olhos se cansam mais rapidamente ao ler em penumbra. Pode sentir tensão, secura e dores de cabeça. Isto é chamado astenopia, ou fadiga visual. Os músculos dos olhos têm de trabalhar mais arduamente para focar o texto, e pode começar a pestanejar com menos frequência, o que leva à secura da córnea. Mas todos estes sintomas são temporários. Desaparecem completamente assim que descansa os olhos ou acende uma luz adequada. É como a fadiga muscular nas pernas após uma corrida longa. Elas doem, mas isso não significa que lhes causou danos irreparáveis. Imagine os nossos antepassados, que viveram durante milênios sem eletricidade. Tiveram de realizar inúmeras tarefas à luz de fogueiras, tochas ou da lua. Se a visão se deteriorasse tão rápida e irreversivelmente com isso, a humanidade já teria enfrentado sérios problemas há muito tempo. Portanto, embora ler com boa iluminação seja, sem dúvida, muito mais confortável e produtivo, não precisa de entrar em pânico se tiver de ler por algum tempo ao anoitecer. Não está a estragar a sua visão a longo prazo. O mais importante é ouvir o seu corpo. Se sentir que os olhos estão cansados, faça uma pausa e deixe-os descansar. Ou, melhor ainda, simplesmente acenda uma luz mais forte. Passemos ao 8º ponto, que se equilibra entre a ciência e os filmes de terror. Trata-se do mito de que cabelos e unhas continuam a crescer após a morte. Essa ideia é frequentemente retratada no cinema e na literatura, criando uma imagem assustadora e mística. É fácil imaginar um corpo imóvel, enquanto cabelos e unhas continuam seu aparente crescimento, como se a vida ainda não tivesse partido por completo. Parece mesmo assustador, não é? Mas na verdade, claro, nenhum crescimento póstumo acontece. Esse efeito é, na realidade, apenas uma ilusão de ótica, causada por processos naturais que ocorrem no corpo após a morte. Vamos relembrar um pouco de biologia. Para que cabelos e unhas cresçam, é necessário um complexo processo hormonal e celular. As células na base do folículo piloso e do leito ungueal precisam se dividir ativamente. E para a divisão celular, energia é essencial. Essa energia é obtida a partir da glicose, e para processar a glicose, o oxigênio é indispensável. Quando uma pessoa morre, o coração para, a circulação sanguínea cessa e, consequentemente, o fornecimento de oxigênio e nutrientes para as células é interrompido. Sem esse combustível, a divisão celular e, portanto, qualquer crescimento torna-se absolutamente impossível. Todos os processos simplesmente param. Mas então, como surge essa ilusão de crescimento? A chave está na pele. Após a morte, o corpo começa a desidratar-se. A pele perde umidade e, como consequência, resseca e se retrai um pouco, puxando-se para trás. Isso é especialmente notável nas pontas dos dedos e no couro cabeludo. Imagine, a pele ao redor da unha se retraiu um pouco, expondo uma parte da placa ungueal que antes estava coberta.
Visualmente, a unha parece mais comprida. O mesmo acontece com os cabelos. O couro cabeludo se contrai, e a barba rala no rosto de um homem, ou o cabelo curto na cabeça, ficam mais visíveis, como se saltassem da superfície. Eles não cresceram nem 1 milímetro. É apenas que a pele ao redor deles encolheu. Esse efeito é especialmente notório em homens que foram barbeados pouco antes da morte. 1 ou 2 dias após a morte, uma barba rala visível pode aparecer em seus rostos, o que deu origem ao mito de que os cabelos continuam a crescer. Mas a razão, como agora sabemos, não é o crescimento, e sim o ressecamento da pele. Portanto, esse mito assustador é apenas um engano visual, baseado nas alterações post-mortem da pele. Nenhuma mística, apenas pura fisiologia. O mito número 9 é um dos pesadelos mais populares da internet, e um exemplo clássico de como uma invenção pode se tornar um fato amplamente aceito. Ele diz o seguinte: cada pessoa, ao longo da sua vida, engole em média 8 aranhas enquanto dorme. Pense bem neste número. 8. Para muitas pessoas que sofrem de aracnofobia, só esta ideia já pode provocar um ataque de pânico. Essa estatística circula pela internet há muitos anos, sendo reproduzida em artigos de entretenimento, discutida em fóruns, e muitas pessoas acreditam sinceramente nela. Mas vamos por um instante usar a lógica e o bom senso e ver por que este mito é completamente insustentável. Em primeiro lugar, vamos pensar do ponto de vista de uma aranha. As aranhas são criaturas muito cautelosas, e a sua sobrevivência depende da capacidade de sentir as mais pequenas vibrações. Um ser humano a dormir é, para uma aranha, uma fonte de perigo constante. Nós respiramos, emitindo correntes de ar. O nosso coração bate, criando vibração, e nós nos mexemos enquanto dormimos. A cama é um epicentro de ruído e movimento. Para uma aranha, aventurar-se na boca aberta, respirando e vibrando de um gigante adormecido, seria um caminho certo para o suicídio. Isso simplesmente contradiz todos os seus instintos de autopreservação. Elas procuram lugares tranquilos, escuros e escondidos, não um vulcão ativo. Em segundo lugar, vejamos isto do nosso lado. Mesmo a dormir, os nossos reflexos funcionam. Se algo nos faz cócegas nos lábios ou no rosto, e as patinhas de uma aranha certamente fariam cócegas, é muito provável que acordemos, ou, no mínimo, afastemos o irritante instintivamente com a mão. A probabilidade de uma aranha conseguir não só rastejar pelo rosto, mas também entrar intencionalmente na boca, e nós ainda a engolirmos sem acordar, é praticamente nula. Mas de onde veio esta história? A sua origem é bastante curiosa. Acredita-se que foi inventada em 1993 pela jornalista Lisa Holst, no seu artigo para a revista PC Professional. Ela queria demonstrar como as pessoas facilmente acreditam em qualquer informação publicada na internet, mesmo a mais absurda. Lisa compilou uma lista de fatos ridículos, incluindo aquele sobre as aranhas, para mostrar a rapidez com que as notícias falsas se espalham. E, ironicamente, foi exatamente este fato que se tornou viral e persiste até hoje, provando perfeitamente a sua tese original. Então, pode dormir tranquilo. A probabilidade de engolir uma aranha enquanto dorme é mais ou menos a mesma de um unicórnio voar para o seu quarto. A sua boca não é uma sala de jantar para aranhas. Mito número 10. Um equívoco que está enraizado no próprio nome da doença. Dizemos, estou resfriado, ou peguei um resfriado. E logo imaginamos a cena. Molhados pela chuva, congelando no ponto de ônibus, pegando uma corrente de ar. A lógica parece óbvia. Frio é igual a doença. Desde crianças, as mães nos agasalham com cachecóis e gritam, põe o gorro, senão vais ficar doente. E nós, quando crescemos, continuamos a acreditar que a principal causa de coriza e tosse é o arrefecimento. Mas será que é mesmo assim? Do ponto de vista médico, a causa do resfriado não é o frio, mas sim os vírus. Um resfriado comum,
ou IVAS, infecção das vias aéreas superiores, é causado por centenas de vírus diferentes, sendo os rinovírus os mais comuns. Para ficar doente, é preciso que o vírus entre em contato com as membranas mucosas do seu nariz ou garganta. Esses vírus são transmitidos por via aérea, quando uma pessoa doente tosse ou espirra perto de si, ou por contato, quando toca numa superfície com o vírus e depois toca no seu rosto. Então, o que é que o frio tem a ver com isto? Será que as nossas mães e avós estavam completamente enganadas? Não exatamente. O frio, por si só, não pode criar um vírus do nada. Não pode apanhar um resfriado se estiver sozinho numa ilha deserta na Antártida, se não houver fontes do vírus. No entanto, o tempo frio pode, de facto, criar condições que favorecem a propagação dos vírus e tornam o nosso corpo mais vulnerável. Em primeiro lugar, quando está frio lá fora, passamos muito mais tempo em espaços fechados e mal ventilados, em escritórios, escolas, transportes públicos. Nessa proximidade, é muito mais fácil para os vírus passarem de pessoa para pessoa. Em segundo lugar, o ar frio e seco, especialmente em espaços aquecidos, pode ressecar as membranas mucosas do nosso nariz. E as membranas mucosas secas são uma barreira enfraquecida. Torna-se mais fácil para os vírus penetrarem no corpo através delas. Em terceiro lugar, existem estudos que sugerem que o arrefecimento pode enfraquecer temporariamente a resposta imunitária. Por exemplo, arrefecer o nariz pode atrasar o funcionamento dos cílios, que eliminam os patógenos, e reduzir a atividade das células imunitárias. Mas este é apenas um fator auxiliar, e não a causa principal. Em suma, para apanhar um resfriado, é absolutamente necessário ter contato com o vírus. O frio não é a causa, mas sim um catalisador que pode aumentar as suas hipóteses de contrair a infecção. Por isso, claro, vestir-se de acordo com o tempo e não apanhar frio é o correto. Mas não é menos importante, durante a época dos resfriados, lavar as mãos com mais frequência e evitar o contato próximo com pessoas doentes. E agora, um mito que certamente já estragou sua diversão na água na infância. A regra número 1 em qualquer acampamento de verão ou na praia. Depois de comer, não se deve nadar por pelo menos 1 hora. Fomos assustados com a ideia de que, se quebrássemos essa proibição, teríamos cãibras e poderíamos nos afogar. Essa história era tão convincente que, mesmo na idade adulta, muitos ainda entram na água com receio depois de almoçar. De onde veio essa regra, e há sequer uma gota de verdade nela? A ideia por trás desse mito parece bastante lógica. Quando comemos, o corpo direciona um fluxo sanguíneo maior para o estômago e os intestinos, a fim de auxiliar o processo de digestão. Consequentemente, como diz a teoria, o sangue sai dos músculos dos braços e das pernas. E se os músculos não tiverem suprimento sanguíneo e oxigênio suficientes, eles podem falhar durante o nado, levando a espasmos ou cãibras. Parece plausível, não é? Mas, na verdade, nosso corpo é muito mais inteligente. Sim, o fluxo sanguíneo para o sistema digestivo realmente aumenta depois de uma refeição. No entanto, isso não significa que seus membros ficam sem sangue. Nosso corpo tem sangue suficiente para, ao mesmo tempo, digerir a comida e garantir o funcionamento dos músculos durante uma atividade física moderada, como é o nado comum. Para que você tivesse uma cãibra por falta de suprimento sanguíneo, seria preciso ser um atleta profissional e, logo após um almoço pesado, tentar atravessar o Canal da Mancha contra o tempo. Para um mergulho comum e para brincar na água, seus músculos sempre terão oxigênio suficiente. Além disso, não há casos documentados de afogamento cuja causa tenha sido especificamente nadar depois de comer. A Cruz Vermelha Americana e outras organizações respeitáveis de segurança aquática há muito revisaram suas recomendações e afirmam que não há necessidade alguma de esperar 1 hora ou meia hora após uma refeição. É claro que nadar imediatamente após uma refeição muito farta e pesada pode ser apenas desconfortável.
Você pode sentir peso no estômago, náuseas ou refluxo, mas isso é uma questão de desconforto, não de perigo mortal. O único perigo real associado à comida e ao nado é o álcool. O álcool prejudica a coordenação, retarda a reação e pode dar uma falsa sensação de segurança, o que é a causa de muitas tragédias na água. Assim, depois de um lanche leve, você pode ir nadar tranquilamente, sem olhar para o relógio. Mas, depois de beber álcool, é melhor não entrar na água de forma alguma. O 12º mito não é apenas um engano, mas uma verdadeira lenda com um toque de detetive de espionagem. Ele diz o seguinte: a cenoura melhora a visão noturna. Na infância, todos nós ouvíamos: coma cenoura, você vai enxergar no escuro como um gato. E nós, obedientes, roíamos o vegetal alaranjado, na esperança de adquirir superpoderes. E de fato, há uma ponta de verdade nesse mito, o que o torna ainda mais convincente. A cenoura é rica em beta-caroteno, que em nosso organismo se converte em vitamina A. A vitamina A, por sua vez, é absolutamente essencial para a saúde ocular. Ela participa da síntese da rodopsina, um pigmento visual presente nos bastonetes da retina e responsável pela visão em condições de pouca luz. Em caso de deficiência grave de vitamina A, uma pessoa pode desenvolver a chamada nictalópia, ou cegueira noturna, que é uma piora acentuada da visão ao anoitecer. E é nesse, e apenas nesse caso, que o consumo de cenouras ou outros alimentos ricos em vitamina A realmente pode ajudar a restaurar a visão noturna normal. Mas aqui está o pulo do gato. Se você não tem deficiência de vitamina A e sua visão noturna está dentro dos padrões normais, comer cenouras aos quilos não fará você enxergar como uma coruja. Você não obterá visão noturna sobre-humana. Você simplesmente atingirá o seu nível normal, aquele determinado geneticamente. E todo o beta-caroteno em excesso será eliminado pelo organismo ou, em casos extremos, depositado na pele, o que pode lhe dar uma tonalidade amarelada e um tanto engraçada. E agora, o mais interessante. De onde surgiu esse mito em sua forma mais exagerada? Suas raízes remontam aos tempos da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Força Aérea Real Britânica começou a derrubar com sucesso bombardeiros alemães à noite. Para esconder do inimigo sua tecnologia mais recente e ultra-secreta, os radares de bordo, que permitiam aos pilotos ver o inimigo na escuridão, o Ministério Britânico da Informação lançou uma engenhosa campanha de propaganda. Eles começaram a divulgar nos jornais histórias sobre seus melhores pilotos, que supostamente possuíam uma visão noturna fenomenal, graças a uma dieta especial de cenouras. Essa história foi prontamente adotada pela imprensa e se espalhou pelo mundo. A população civil também passou a consumir cenouras ativamente, na esperança de enxergar melhor durante os blackouts noturnos. O plano funcionou perfeitamente. Os alemães acreditaram na história da cenoura, enquanto a verdadeira razão do sucesso da Força Aérea Real Britânica permanecia em segredo. E o mito se mostrou tão duradouro que chegou até os nossos dias. Portanto, a cenoura é benéfica para os olhos, mas, infelizmente, não fará de você um super-herói. O 13º item da nossa lista é um mito que aprendemos ainda na escola primária. O ser humano tem apenas 5 sentidos. Vamos enumerá-los: visão, audição, olfato, tato e paladar. Essa classificação, proposta por Aristóteles há mais de 2000 anos, parece inabalável e completa. Estamos tão acostumados a ela que nem sequer questionamos se é realmente assim. Na verdade, essa lista de 5 é uma enorme simplificação. A ciência moderna afirma que o ser humano tem muito mais maneiras de perceber o mundo, e o número de sentidos pode chegar a 20 ou até mais, dependendo de como são classificados. Vamos analisar apenas alguns deles, que você utiliza diariamente, mesmo sem perceber. Primeiro, a termorrecepção, o sentido do calor e do frio. Quando você toca uma xícara quente ou sente uma brisa fresca,
Não é o tato em si que está agindo, mas receptores específicos na sua pele que reagem precisamente à temperatura. Em segundo lugar, a nocicepção, o sentido da dor. Isso não é simplesmente um tato intenso. É um sistema separado e complexo que sinaliza ao nosso cérebro sobre danos nos tecidos. Possui receptores próprios que reagem a diferentes tipos de dor: aguda, latejante, ardente. Vamos em frente. A propriocepção, ou o sentido corporal. Feche os olhos e toque a ponta do nariz com o indicador. Conseguiu, certo? Você não fez isso usando a visão ou a audição. É a propriocepção que fornece ao seu cérebro informações sobre a posição dos seus membros e partes do corpo no espaço em relação umas às outras. Graças a esse sentido, podemos andar sem olhar para onde pisamos e coordenar nossos movimentos. E temos também o sentido do equilíbrio, ou equilibriocepção. Nosso sistema vestibular, localizado no ouvido interno, é responsável por ele. Ele nos permite manter o equilíbrio, entender onde é cima e onde é baixo, e sentir a aceleração. Além disso, podemos destacar a interocepção, o sentido do estado interno do organismo. É o sentido da fome, da sede, da saciedade, da necessidade de ir ao banheiro. São sinais internos, que não são menos importantes que os externos. Assim, reduzir toda a riqueza da nossa percepção a apenas 5 sentidos é como descrever um arco-íris com uma única cor. Nosso organismo é um instrumento sensorial incrivelmente complexo que coleta e processa constantemente enormes fluxos de informação, tanto internos quanto externos, utilizando para isso muito mais do que 5 canais. O 14º mito aborda um tema que mexe com muita gente. Ele diz o seguinte: o estresse causa cabelos brancos. É comum ouvirmos histórias sobre pessoas que, supostamente, ficaram com os cabelos brancos da noite para o dia após um trauma intenso, ou que, depois de passarem por um período difícil na vida, notaram o surgimento de muitos fios grisalhos. A imagem de alguém embranquecido pela dor está profundamente enraizada em nossa cultura e no nosso imaginário coletivo. E assim como acontece com outros mitos, existe um fundo de verdade nessa afirmação, que, no entanto, foi cercada por muitos exageros. Vamos entender como tudo funciona na realidade. A cor do nosso cabelo é determinada por um pigmento chamado melanina, produzido por células especiais, os melanócitos, que ficam nos folículos capilares. Com o envelhecimento, essas células vão se esgotando e morrendo gradualmente. Quando não há mais melanócitos em um folículo, o cabelo que nasce dele fica sem cor, ou seja, branco. Esse processo é, em grande parte, programado geneticamente. São seus genes que determinam quando você vai começar a ter cabelos brancos e a que velocidade isso acontecerá. O estresse pode interferir nesse processo. Por muito tempo, os cientistas foram céticos em relação a essa ideia. No entanto, estudos recentes, incluindo os realizados na Universidade de Harvard, mostraram que o estresse intenso pode, de fato, acelerar o processo de embranquecimento. Mas o mecanismo por trás desse fenômeno não é bem como costumamos imaginar. Acontece que o estresse ativa o sistema nervoso simpático, aquele responsável pela resposta de luta ou fuga. Esse sistema libera o hormônio noradrenalina. Descobriu-se que a noradrenalina danifica e faz com que as células tronco dos melanócitos nos folículos capilares morram prematuramente. E essas células tronco são nossa reserva para a produção de novas células que produzem pigmento. Quando essa reserva se esgota, o folículo perde a capacidade de produzir cabelos coloridos permanentemente. Mas há alguns poréns importantes aqui. Primeiro, estamos falando de um estresse realmente intenso, agudo ou crônico. Preocupações diárias comuns dificilmente terão um efeito tão devastador. Segundo, esse processo não acontece da noite para o dia. Um fio de cabelo que já cresceu e tem cor não pode de repente ficar branco. A cor branca só aparece quando um novo fio, já sem pigmento,
nasce para substituir um cabelo antigo que caiu. Esse ciclo leva semanas e meses. Então, ficar com os cabelos brancos da noite para o dia é fisiologicamente impossível, mas acelerar o surgimento dos cabelos brancos em alguns anos, devido a um período prolongado e difícil, isso, segundo os dados mais recentes, é algo bem real. Ainda assim, o maestro principal desse processo continua sendo seus genes. E por fim, o 15º e último mito da nossa lista. Ele se refere ao mundo da alimentação saudável e frequentemente nos leva a pagar mais caro no supermercado. O mito diz: o açúcar mascavo é mais saudável que o açúcar branco. Vemos isso em cafeterias, compramos nas seções de produtos saudáveis e o adicionamos a nossas receitas de forno, convictos de que estamos fazendo uma escolha mais inteligente e benéfica para a saúde. O açúcar mascavo parece mais natural, menos processado, e o marketing apoia ativamente essa imagem. Mas vamos olhá-lo não pela cor, mas pela sua composição e impacto no organismo. O que é açúcar, afinal? O açúcar branco comum, ou sacarose, é um produto obtido da cana-de-açúcar ou da beterraba sacarina, que passou por um processo de refino profundo. Nesse processo, tudo é removido, exceto a sacarose pura. E o que é o açúcar mascavo? Na maioria dos casos, especialmente quando se trata de um produto do mercado de massa, é o mesmo açúcar branco refinado, ao qual uma pequena quantidade de melaço ou xarope de cana foi simplesmente adicionada de volta na fase final da produção. É esse melaço que lhe confere a cor marrom característica, a textura úmida e um leve toque caramelizado. Sim, o melaço realmente contém quantidades ínfimas de minerais, como cálcio, potássio e ferro, e é justamente nesse fato que todas as alegações sobre os benefícios do açúcar mascavo se baseiam. No entanto, sejamos realistas. A quantidade desses micronutrientes é tão mínima que não exerce absolutamente nenhum impacto significativo na sua saúde. Para obter qualquer benefício perceptível, você teria que consumir uma quantidade tão grande de açúcar mascavo que o malefício seria muito maior do que qualquer benefício potencial. Do ponto de vista nutricional, tanto o açúcar branco quanto o mascavo são praticamente a mesma coisa. Eles são compostos por cerca de 97–99% de sacarose pura, têm o mesmo valor calórico e afetam o nível de glicose no sangue da mesma forma. Nosso organismo os processa de maneira idêntica. Portanto, a escolha entre açúcar branco e mascavo é exclusivamente uma questão de preferência de sabor e de uso culinário. O açúcar mascavo é excelente para preparos que exigem mais umidade e notas de caramelo. Mas considerá-lo uma alternativa saudável ao branco é um auto-engano. Se você quer reduzir os malefícios do açúcar, a única forma eficaz é diminuir o seu consumo total, independentemente da cor. E o mais surpreendente em tudo isso é que alguns desses mitos não são apenas equívocos inofensivos. Eles moldam nosso comportamento e nossa atitude em relação à nossa própria saúde. O mito dos 10% do cérebro, por exemplo, não é apenas um erro. Ele limita a nossa percepção sobre as nossas próprias capacidades. Pensamos que temos um potencial gigantesco e inexplorado escondido, quando, na verdade, o nosso cérebro já está trabalhando a todo vapor. E a história da cenoura e da visão? Este é um exemplo brilhante de desinformação. A Força Aérea Britânica, durante a Segunda Guerra Mundial, espalhou intencionalmente este boato para esconder do inimigo a sua nova tecnologia, os radares, que permitiam aos seus pilotos ver aviões inimigos à noite. E esse mito ainda persiste até hoje. Até mesmo regras aparentemente úteis, como beber 8 copos de água, não são uma verdade universal, mas apenas uma recomendação média que não se aplica a todos. Que reviravolta, não é? Vivemos presos a histórias inventadas há décadas e até séculos. Como podem ver, o nosso corpo é um sistema incrível e complexo, rodeado por muitos equívocos. Desmistificar esses mitos não é apenas interessante,
mas também útil. Isso nos ensina a pensar criticamente e a não aceitar tudo como verdade absoluta, mesmo que pareça um fato amplamente conhecido. Obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se aprenderam algo novo e querem mais desmistificações como esta, deixem o seu like e subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos. E em qual mito sobre o corpo humano vocês acreditaram por mais tempo? Deixem nos comentários. Será muito interessante ler as suas histórias.